1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 18. Eu já falei essa palavra aqui, mas eu queria usar esse texto para fundamentar um pouco do que nós vamos falar aqui. 1 Timóteo 1,18 diz assim: esta é a instrução que eu te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Por elas combata o bom combate. Fazendo como? Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado a você que está nos acompanhando pela internet. Obrigado a você que veio aqui, arriscou, botou uma máscara e veio aqui. Glória a Deus, que bom. Quem já está acostumando com a máscara, irmão? Não, né? Não acostuma não, já virou acessório? Já não. Não, já virou acessório, né? Antes a gente saía de casa, a mãe, quando a gente era menina, a mãe dizia assim: não esqueça os documentos. Não esquece os documentos, né? Agora não esquece a máscara, não é? Queridos, esse texto de Paulo discipulando Timóteo, talvez a carta de 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, porque é na segunda carta de Timóteo que Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é bem provável que a última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo, né? Talvez a penúltima foi Filipenses, mas Paulo, ele discipulava Timóteo por cartas. Timóteo era pastor da igreja em Éfeso, considerada uma das maiores igrejas da época, e Paulo discipulando Timóteo, chamando ele de filho, e Paulo preso, né? Não é um bom exemplo a se seguir, né? Um cara da cadeia discipulando alguém que pastoreava uma igreja. Mas quando você entende o propósito, você entende o que Deus está fazendo através daquilo. E Paulo, uma coisa que Paulo sempre falava para Timóteo, você vai ver várias vezes: combate pelas palavras, não despreza o dom que é em ti, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Ele está sempre batendo firme com Timóteo, para Timóteo permanecer naquilo que ele foi chamado para fazer. Irmãos, é muito provável que muitas pessoas pós-pandemia vão perder seus ministérios. Eu vou falar de novo porque isso é muito pesado. É muito provável que muitas pessoas pós-pandemia possam perder os seus ministérios. Por quê? Porque não permaneceram no tempo de crise, no tempo de caos. Não permaneceram batendo firme naquilo que Deus chamou para você. Nós temos facilidade de mudar de acordo com as circunstâncias, né? O vento sopra, a gente vira a vela para aquele lado. A gente segue o vento, né? A gente está apontando para esse lado de cá, a gente vai apontar. O que está dando mais resultado agora? É isso? Vamos fazer isso. E essa não é a palavra de Deus para nós. Principalmente você que se diz cristão, né? Eu só posso permanecer naquilo que eu acredito. Eu devo permanecer naquilo que eu acredito. Eu gosto de falar isso porque de vez em quando eu tenho que avaliar as minhas crenças. Porque aquilo que não está como prioridade na minha vida é muito perigoso eu vacilar. Há um tempo atrás, eu falei isso hoje à tarde, há um tempo atrás eu fiz uma oração e disse: Senhor, embora toda a responsabilidade que eu já tenho, né, na administração, né, no ministério, viagens, pregações, gestão, né, porque querendo ou não a gente está na gestão. E eu disse: Senhor, eu queria mais responsabilidade, mas não com coisas, eu queria mais responsabilidade do teu espírito, mas não sei nem te falar, mas eu queria ter mais responsabilidade, eu queria ter mais peso de angústia no meu coração por alguma pessoa, por algum movimento, sei lá, eu queria ter mais gana, algumas coisas assim. E o Senhor falou assim: Luiz, eu só posso te dar responsabilidade se você estiver disposto a morrer por aquilo que eu colocar no seu coração. E isso foi muito forte, porque mexeu muito comigo.
E não faz muitos dias não, foi agora, fevereiro, comecinho de março. Essa oração de Senhor, eu queria mais responsabilidade. Parece que eu trabalho, mas não me sinto satisfeito. Isaías 53, 11 diz que Jesus veria o trabalho das suas mãos e ficaria satisfeito. Mas às vezes, confesso para os irmãos, eu voltava de viagem, eu ia para alguns lugares pregar e eu via tantas coisas, eu dizia, puxa, não era esse evangelho que eu queria viver. Parece que eu queria viver outra coisa. Eu ia para o monte orar, eu ia fazer, né, as campanhas de oração com a irmã Vanira, né, Lapa? Lembra? E a gente queria um evangelho diferente, parece que era uma coisa mais pura, mais simples, mais genuína. Não sei explicar para você com palavras. Não é que a gente está desviado, não é isso. Mas parecia que era tudo mais prático, tudo mais acessível, não é? Hoje parece, nesse universo de informações que a gente tem, parece que tem muito mais informação, mas tem mais ignorância acerca de Deus também. Parece que as pessoas tinham mais fome de Deus. Você convidava alguém para o monte, vamos, tudo, o cara deixava tudo, ele cancelava tudo para ir no monte orar, para ir fazer alguma coisa para Deus. Então eu comecei a orar e dizer, Deus, eu queria tanto ter mais responsabilidade. Eu tenho saudade daquele tempo que o Senhor me acordava no meio da noite assim e me falava as coisas, eu tinha que pegar o caderno para anotar. Eu tenho saudade de algumas coisas. Ele diz, Luiz, eu estou dando coisas para vocês, são coisas novas, mas as responsabilidades você tem que estar disposto a morrer por elas. E se você não tiver clareza, até a gente falou isso na mesa do almoço ontem, né? Se você não tiver clareza para onde você está indo, você pode ser seduzido no caminho. É muito comum, se você não tem clareza do que fazer, do que ir, aonde ir, você pode ser seduzido no caminho, né? E aí daqui a pouco está todo mundo achando que todos os caminhos levam a Deus, né? Todos os caminhos levam à felicidade, todos os caminhos. E não, Jesus foi bem categórico quando ele disse, eu sou o caminho, não um caminho. Eu não sou uma alternativa, eu sou o único caminho, né? Então, eu não quero ser seduzido no caminho, eu sei que você também não. Nos falta clareza de propósito, amém? Então, por isso, nesses dias, nós precisamos ter clareza. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos, que inclusive ele coordena um trabalho do Mevan lá, Rafael Conrado, e há 2 anos atrás, nós sentados numa conversa, e saiu essa palavra, né? Esclarecer, estabelecer e expandir. Ele disse, olha pastor, vai vir um tempo de esclarecimento, de estabelecimento, de expansão. Ou seja, não dá para expandir o que não está estabelecido, não dá para estabelecer o que não está claro. Amém? Então, hoje nós precisamos de clareza, irmãos. Clareza. Amém? De clareza do que nós vamos fazer. Para a gente é melhor não fazer nada do que fazer coisas equivocadas que você vai ter que voltar para reassumir algumas posições depois. É melhor não fazer nada agora. É melhor esperar, né? Senta-te e espera, porque há esperança. Amém? Há esperança. E a nossa esperança é o Senhor. Então, o que você espera do futuro vai modelar a sua vida para hoje. Ou seja, o que você espera da sua vida hoje. O que, pastor? Está escrito, irmãos. Ontem nós conversávamos na mesa do almoço. Nós, alguns pastores, estávamos conversando, nos reunimos para isso, e a gente estava vendo essa palavra que Jesus fala em Mateus 24, 15, o meu irmão Júnior trouxe isso na mesa, e exatamente isso, ou seja, quando Jesus está falando dos finais dos tempos, ele manda estudar Daniel, ele disse, leia Daniel, né? O que Daniel disse, Jesus está citando em Mateus 24, 15, o que Daniel falou em Daniel 9, 27, ou seja, Daniel apontou para frente e disse, vai acontecer isso lá na frente. Deus mandou ele selar o livro e guardar as profecias que não era para o seu tempo. Ele disse, sela o livro porque é lá para frente. Então Daniel profetizou e Jesus, quando está falando, ele diz, volte lá e leia Daniel. Jesus está mandando você voltar atrás para você estudar o que foi dito. Porque se você não ouvir o que Deus disse, você não vai entender o que Ele está fazendo. E aí a gente pode se pegar criticando e atacando o que Deus está fazendo. E lutando em oração contra o próprio Deus. Amém? Porque a igreja, irmãos, o propósito de oração vai mudar, viu? A oração individualista vai acabar. A fila do pedinte vai acabar, meu irmão. Glória a Deus, a gente está orando para acabar mesmo, acabar com a fila. Glória a Deus.
A fila da Pidissancha aí vai acabar. Nós vamos ter que entender o nosso propósito no coração de Deus. E para isso nós temos que estudar o que fora dito, o que os profetas disseram, o que Jesus disse, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, 14. Nós precisamos estudar isso, amém? Olhando para o que foi dito, para saber o que precisa ser feito. Se eu não olhar para o que foi dito, como eu vou saber o que precisa ser feito? E é muito provável que eu não faça o que Deus mandou. E se eu estou fazendo o que Deus não mandou, se eu não estou fazendo o que Deus mandou, certamente eu estou fazendo o que Deus não mandou. Se eu não faço o que Ele manda, certamente eu não faço o que Ele manda, eu estou fazendo o que Ele não mandou. Então eu estou equivocado, amém? O profeta ele apontou para frente, e Jesus disse: estude ele. Se você ler Lucas 17, 20 e tantos, 25, 22, está por ali. Diz assim, ó, que a volta de Jesus será como nos dias de Noé. Então eu tenho que estudar a vida de Noé. Será como nos dias de Ló. Então eu tenho que estudar a vida de Ló. Está tudo nas Escrituras. Deus está apontando as profecias do Evangelho. O que Jesus disse nos Evangelhos, Ele diz, olha, vai ser assim como nos dias de Noé, vai ser como nos dias de Ló. Então eu tenho que estudar a vida desses homens, porque eles são sinalizadores do que está por vir, amém? Você está me entendendo? Então é isso. Então, quando Paulo diz a Timóteo, batalha pelas palavras que você recebeu, ele está dizendo, você tem que ficar firme nelas. Primeiro, você não pode vacilar na fé e tem que manter limpa a sua consciência. Nós precisamos manter a consciência limpa, irmãos. Para se manter firme na fé, a consciência tem que estar limpa. Porque foi isso que Paulo falou para Timóteo. Ele disse, olha, eu quero te dar uma instrução, Timóteo. Batalha o bom combate, o bom combate pelas palavras que você recebeu, conservando a fé e a boa consciência. Mantenha a sua cabeça focada, mantenha o seu propósito focado. Não se deixe levar por circunstâncias. Hoje à tarde eu falei sobre isso, de Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 35. Você já percebeu que nesses dias de pandemia, nessas lives, quem está acompanhando as lives ao meio-dia? Foi uma estratégia que Deus nos deu para poder discipular pessoas para esse momento. Você já percebeu que é só instrução? A gente não está ensinando você a ganhar nada, a pedir nada. A gente está ensinando você a se posicionar nesses dias. Você já viu que a vida do crente tem a ver mais com posição do que com qualquer outra coisa? Você já viu que a vida do cristão, uma vida bem sucedida, e quando eu falo uma vida bem sucedida, não estou querendo dizer uma vida só bem sucedida financeiramente, porque talvez a pessoa é tão pobre que ela só tem dinheiro. Cuidado que a gente precisa ter. Quando eu falo de vida bem sucedida, é vida com bom entendimento, é você entender o propósito de cada momento da sua vida, é você entender cada fase da sua vida. E a Bíblia vem me ensinando sobre as fases da vida, como me comportar em cada situação. Na realidade a Bíblia tem tudo. Então eu falei hoje à tarde sobre um homem, Lucas capítulo 2, 25 ao 35, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Lucas 2, 25 e 35, de um homem chamado Simeão, que tinha uma promessa, que ele não seria morto, que ele não sairia da terra, sem que ele visse o Salvador, o Messias, Jesus. Aquele homem, ele recebeu essa promessa, e a Bíblia diz que ele foi para onde? Ele foi para o templo. Ele foi para o templo. Peraí, se eu vou ver o menino, se eu vou ver o Salvador, eu vou para onde as crianças vão quando nascem. Eu vou lá, porque certamente eles vão ter que passar pelo templo para fazer as práticas religiosas. Eu vou lá, porque... E não deu outra. Simeão estava ali no templo, de repente Maria e José chegaram com o menino, ele fitou os olhos no menino e disse, é ele. E ele não só viu o Salvador, como ele pegou no colo. E ele não só pegou no colo, como ele profetizou. Ele disse, olha mãe, olha pai, esse menino vai ser para queda e elevação de muitos. Ele diz, tem gente que esse menino vai passar na vida dele e vai cair. Tem gente que esse menino vai passar e vai levantar.
Isso é cristianismo, é confusão. Cristianismo é isso. Eu preciso ler isso para você. Lucas capítulo 2, tem que ler para a gente guardar bem. Lucas 2, lá no finalzinho de Lucas 2, no versículo 34, Simeão abençoou-os e disse a Maria, mãe do menino, esta criança é posta para a queda e elevação de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, e para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Pegou? Quando esse menino passar, quando Jesus passar, ele ia revelar os corações, ia causar contradições, discussões, desavenças, desacordos. Tem acontecido isso ou não tem? Amém? Jesus foi claro, ele disse: eu vim para trazer espada. A espada divide a alma do espírito. Eu vim para trazer espada. Eu vim para vocês entenderem. Olha, é contradição, meu amigo. Uns vão se levantar, outros vão cair. Quando a espada passar, é isso que ele está dizendo. Simeão profetizou isso. Esse menino está nascendo para a queda e para a elevação de muitos. Uns vão cair, outros vão se levantar. Para uns vai ser ruim, para outros vai ser bom. E até hoje é assim, ou não é? Tem gente que o cristianismo faz bem. Tem gente que quer levar o cristianismo de qualquer jeito, fica pior do que se ele não soubesse nada. É ou não é? Tem gente que vai servir a Deus, leva Jesus de qualquer jeito. Era melhor que ele nunca tivesse entrado numa igreja, porque pelo menos talvez ele fosse salvo pela consciência. Mas agora não, agora ele aceitou Jesus, está na igreja e está fazendo tudo ao contrário do que o cristianismo ensina. Era melhor ele nunca ter aberto uma Bíblia, porque tem um tipo de ignorância que nos protege. É melhor não saber do que saber e não praticar, meu irmão. Amém? Então diga para quem está longe de você: você está perdido, meu filho. Não tem saída para você não, diz. Agora que você já sabe, diga para ele: agora ferrou. Meu filho, diga para ele: ferrou. Não tem saída não. Não vai dizer não sabia. Não, você sabia. Agora não dá para dizer não sabia. Lembra o que Jesus falou das cidades? Lembra quando ele falou de Cafarnaum, de Zebulon? Ele disse: ai de ti, porque se em Nínive, lá em Sodoma, fossem feitos os milagres que foram feitos em ti. Você está me entendendo, querido? Pior do que não ter, é não ter e pensar que tem. Então protege, irmão, protege a palavra que você recebeu um dia, protege a unção que Deus te deu um dia. Simão está lá, essa promessa foi dada a um velho. Tinha outra mulher lá também, a Bíblia diz que ela era avançada de idade, que tinha pelo menos uns 84 anos. Estava lá, Simão já era um homem, já era um senhor. Ele estava lá esperando, foi dada uma palavra para ele. Você acha que ele foi pegando toda a criança no colo e foi orando para ver se era Jesus? Não, querido. A palavra veio para ele, Quando ele olhou, desfitou os olhos, ele disse: é esse menino aqui, é esse menino. E ele pegou o menino no colo e disse: Senhor, agora você pode me levar, já se cumpriu essa palavra. Batalhe, querido, labute pela palavra que Deus te deu um dia. Amém? Labute, mudou as circunstâncias, está passando a idade, já estou velho. Que velho o quê, meu filho? A maioria dos homens da Bíblia Deus usou depois dos 40, depois dos 50. Só uns 3 ou 4 que foram usados de novinho. Os outros eram tudo mais velhos, tudo cabelo branco. E os que tinham cabelo, não é? Então fica tranquilo, tem nada parado, você vai viver eternamente, meu filho. Amém? É por isso que eu estou esperando em casa, pastor. Estou sentado no sofá, jogando videogame, esperando Jesus voltar.
porque Jesus me prometeu a vitória. Não, mas Ele disse que é nessa vida e na outra. Você pode viver agora o que Deus tem para você agora. Você pode começar a desfrutar do cristianismo agora, um cristianismo sadio, que vai queimar o seu coração com a palavra eterna. Amém, querido? Glória a Deus. E não precisa fazer nada, você não precisa manipular, enganar, não precisa tomar fila, não precisa tomar o lugar, não precisa, é seu. Deus falou que é seu, está acabado. Amém? Jacó não precisava enganar o pai. Ah, mas foi a mãe que mandou. Era para ter repreendido a mãe. Mãe, você está mentindo. Ele não precisava enganar o pai para receber a porção do seu irmão, porque já era dele. Já era dele. Se você olhar na Bíblia, Gênesis 25, 22 e 23, havia uma promessa. Rebeca tinha 2 crianças no ventre, e claro que ela não sabia que tinha 2, ela sabia que tinha uma criança. Ela não tinha feito ultrassom, ela disse, mas as crianças começaram a bagunçar no ventre dela. Ela foi ao Senhor e disse, Senhor, o que é isso que acontece comigo? Aí o Senhor disse, no teu ventre tem 2 nações. Ela esperava uma criança e o Senhor disse que era uma nação. É assim, quando nós vivemos na promessa de Deus, as promessas de Deus são muito maiores do que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que Deus promete é muito maior do que pedimos e do que pensamos. Amém? Amém? E tem gente dizendo, mas é juízo de Deus. Mas é juízo mesmo. E juízo vem para aprimorar a igreja, vem para aprimorar as nações, para atrair os povos. Amém? Já vamos falar de juízo. Sei que você está doido para falar de juízo. Descansa aí. Deus disse, Rebeca, no teu ventre tem 2 nações e o maior servirá ao menor. Já havia uma promessa sobre Jacó que ele ia reinar sobre o maior serviria o menor. Amém? Por que o maior serviria o menor? Porque o maior era primogênito, e o primogênito tinha porção dobrada da riqueza. Na hora da partilha, o primogênito sempre tinha dobro, ele tinha porção dobrada. Na realidade era para Esaú ter servido o ministério de Jacó financeiramente, abençoado ele. Mas no encontro dos dois, depois da briga, lembra? Anos depois, quem é que deu presente para quem? Jacó que deu presente para Esaú, não foi Esaú que deu presente para Jacó. Porque quem despreza as promessas de Deus, quem despreza os princípios de Deus, será quebrado e desprezado por eles também. Amém, irmãos? Então acredite no que Deus tem te falado, querido. Davi não precisou matar Saul para pegar o lugar estava determinado no tempo certo, no dia certo. José não precisou se vingar dos seus irmãos para se manter no trono. Não, ele não precisou. Josué não precisou jubilar Moisés. Não precisou, disse, Moisés, você está velho, vai sair do ministério, agora eu vou assumir. Não precisou, sabe por quê? Porque no tempo certo as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Eliseu não precisou roubar a capa de Elias. De repente ele ficava ali, meu Deus, é aquela capa ali, a unção, a capa do mistério. Não, ela caiu nos pés dele. Ela caiu nos pés dele, porque aquilo que é de Deus vai cair nas suas mãos. Você não vai precisar lesar ninguém, você não vai precisar destruir ninguém, apagar ninguém, você não vai precisar apagar a lâmpada de ninguém para acender a sua. Amém? Você é como uma vela acesa, vai se desgastando e vai iluminando, e pode iluminar toda ela, que não apaga a sua. Amém? Você é como uma vela acesa, à medida que vai se desgastando, mas continua iluminando. Amém? E o dia que a luz apagar, certamente vai acender outra, naquela luz que você deixa, ainda tem ali, e aí apagou, pronto. Amém? Você pode acender quantas velas você quiser com a sua luz, não vai apagar a sua. Você pode manter os outros acesos, você não precisa pisar em ninguém para ser o que Deus te chamou para ser. Você vai ser, amém, irmãos? No meio do caos. Ei, mas essa pandemia está me atrasando. Não atrasa não, meu filho. Essa pandemia está te ajustando
para entrar no lugar certo em Deus, com o coração sadio, com uma consciência limpa e com uma fé genuína, a capa vai cair no seu pé. A capa vai cair no seu pé. O que uma geração está construindo vai deixar assim no seu colo, vai cair no seu colo. Eu acredito nisso, você não precisa fazer nada, você só precisa acreditar. No tempo de Deus, a Bíblia diz que Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. No tempo de Deus, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo de Deus, o jardim já está pronto. Quando você abre os olhos, o jardim está lá. No tempo de Deus, meu filho, fica tranquilo. Aquilo que te envergonhou a vida inteira, Deus pega você assim, esfrega na cara de Satanás e diz: agora é o meu tempo, sai da frente que agora é o meu tempo. Você vai ver, no tempo de Deus há uma rapidez, há uma glória. Sim, no tempo de Deus é diferente. Sim, aleluia. Pastor, mas está muito difícil. Eu estava lendo uma reflexão que um amigo mandou para mim, muito, muito tremendo. Eu quero ler para você aqui, você que está em casa, na internet, achando que, meu Deus, e agora, e agora, e agora? Nós estamos em 2020. Esse amigo mandou essa reflexão para mim, eu achei o máximo, cara. Para quem está assustado com o que está acontecendo hoje, imagine que você nasceu em 1900. Amém? Você nasceu em 1900. Esquece que você nasceu em 1980 e alguma coisa, 70. Eu nasci em 67, tenho 53. Esquece que você nasceu. Vamos botar aí, você nasceu em 1900. Aí no seu 14º aniversário, estoura a Primeira Guerra Mundial. E ela só termina quando você tem 18 anos. E nessa Primeira Guerra Mundial, 22 milhões de pessoas morrem em 4 anos. E aí, no final dessa guerra, uma epidemia, uma pandemia, né? Explode no mundo. A gripe espanhola. E ela dura dos seus 18 aos 20 anos. E morre 50 milhões de pessoas. E você só tem 20 anos. E você já presenciou tudo isso. Aí no seu 29º aniversário, explode uma grande depressão no mundo, começa o desemprego, atinge 25%, o PIB mundial cai em 27%. E isso vai até os seus 33 anos, são 4 anos. E o país, o mundo entra em colapso de economia mundial. Uau! Aí quando você completa 39 anos, você pensa: puxa, só vi desgraça até agora eu tenho 39 anos. Aí explode a Segunda Guerra Mundial e 75 milhões de pessoas morrem em 7 anos. Dos 39 aos 45 anos. Você só tem 45 anos e você já viu tudo isso. 2 guerras mundiais, pandemias, colapso mundial da economia. Você está reclamando do quê? Hã? Você está reclamando do quê? Irmãos, deixa eu te falar, a vida é um ciclo e nós teremos que viver ele. Meu irmão, tempos difíceis criam homens e mulheres fortes. Amém? Aí esses homens fortes, eles criam tempos fáceis. Aí os tempos fáceis criam homens frágeis. E homens frágeis criam os tempos difíceis de novo. E o ciclo não para de circular. Você está me entendendo? Tempos difíceis criam homens fortes. Então você deveria estar glorificando a Deus por viver um tempo difícil na sua vida. Vai criar homem de fé, homem de coraça, homem com músculos espirituais. Agora esses homens fortes, eles criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens frágeis. E aí
Homens frágeis criam tempos difíceis de novo. Olha isso, Jesus. Peguei. Você está me entendendo? Você é um ciclo da vida, meu irmão. Amém? Descansa, glorifica a Deus por ter nascido num tempo onde você tem a condição de se fortalecer em Deus, onde você tem a condição de se refazer, onde você tem a condição de ser forte nesses dias, de falar coisas que talvez nunca ninguém falou, de viver momentos que você talvez nunca viveria em outra situação. A vida é um ciclo que todos teremos que passar os nossos próprios tempos difíceis, e que nós possamos olhar para esse tempo difícil e construir um futuro, né? Uma frase que tem rodado no mundo: o novo. Vai acontecer tudo novo agora. Para mim, é Deus fazendo tudo novo de novo. Estude a história, irmãos. Estude a Bíblia. Então eu quero deixar esse conselho para você hoje. Nós vamos ceiar, e Jesus deixou claro. Ele disse: fazer isso em memória de mim. Ele disse: lembre de mim quando vocês estiverem na mesa. É um memorial para você lembrar do que eu fiz, não é do que você está passando. Amém? Não é do que você está vivendo, é do que eu fiz. Fazer isso em memória de mim. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Então, o meu conselho para você hoje, querido, é: combata o bom combate. Combata pelas palavras que você recebeu um dia. Eu tenho o hábito de anotar tudo. Tem profecias que eu recebia, e eu recebo 10 profecias por semana. Profecias que Deus fala em sonho, que Deus fala pela palavra para mim, e pessoas que trazem. Eu anoto tudo. Mesmo que na hora não faça sentido, eu anoto, depois eu vou estudar. Deus não me dá a condição de julgar o profeta, mas a profecia eu tenho que julgar. Ela tem que estar de acordo. Ela não é: não, porque Deus falou agora, pastor. Não, eu não só me movo se ela estiver de acordo. Eu tenho que julgar as profecias. Então eu anoto tudo. Anoto. Eu tenho aqui no meu iPad aqui profecias e visões. Está aqui uma pasta. Só coisas de 1998, 97. Coisa que eu recebi da irmã Vanira lá atrás, quando a gente cantava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando a gente cantava, viu, Luiz Hermínio? Segurou o anjo. Eu segurava o anjo todo dia, irmão. Nós íamos 50 pessoas para o monte, todo mundo segurava o anjo. E quando acabava de segurar o anjo e não deixou subir, e o anjo lhe perguntou. Quando chegava na 38ª pessoa, já estava amanhecendo. E era uma luta. E aí um dia a irmã viu um anjo e saiu correndo e viu o anjo, saiu correndo atrás do anjo e sumiu. Ela sumiu. E todo mundo, para uma oração, fomos atrás da irmã que correu atrás do anjo. Chegamos lá, fomos ver assim, escuro, a lanterninha, não tinha celular, era a lanterninha. Cadê a irmã? Ai! Aquela voz vinha lá do mato. Ai! Chegava assim, meu Deus, a coisa bateu nela. Não era anjo, era capeta. E aí chegamos lá, ela estava toda enrolada no arame farpado de uma cerca. Meu irmão, nós levamos, olha, uns 40 minutos para tirar. Ela embaçou o braço assim. Eu digo: meu Deus, que anjo maligno é ele? Quando alguém diz: tem um anjo ali, eu disse: sai daqui, anjo. Não vou atrás de você, não. Estou brincando, mas foi sério isso, irmão. A gente se assustou aquele dia, porque a gente era novo na fé, 2 meses de fé, não é? 3 meses, a gente queria Jesus, né? Queria Jesus. A gente ia lá, orava, o graveto acendia, a gente trazia o graveto para casa. Quem já trouxe graveto para casa? Todo mundo aqui trouxe graveto para casa. E quem não trouxe não sabe o que perdeu. Não sabe o que perdeu. Você está me entendendo? Mas a gente estava lá na inocência. Por quê? Novo convertido, inocente. Irmão, Deus não leva em conta esse tempo. Se uma criança, você está trocando a fraldinha dela,
e ela faz xixi em você, você dá risada, até faz um bumerangue no celular, faz um bumerangue no celular, faz um selfie. Essa criança faz xixi em você, não é? Ai, que bonitinho, ele fez xixi. Mas se é um filho adulto que baixa as calças e faz xixi em você, você sente a mão na orelha. Por quê? Porque aquilo já não é mais engraçado. Aquilo agora é falta de respeito. É o que Deus espera de nós. Por isso que Deus não leva em conta algumas coisas. Às vezes você vê uma pessoa adorando, vê uma pessoa... Deus não leva em conta, irmão. Mas quando amadurece, essa palavra vem para dentro de você. Tem coisas que Deus não permite mais. Tem coisas que Deus permitia na nossa infantilidade, na nossa meninice, e permitia mesmo. Por quê? Porque faz parte. A gente é menino, e aquilo que não for um menino não consegue chegar em Deus. Ele quer entender Deus na razão, não vai entender. Mas quando você cresce, tem coisas que Deus não permite mais você fazer. Tem conversas que você não pode mais ter com Deus. Aquelas conversas tolas. Deus me confirma. Oh, irmão, isso é uma conversa tola com Deus. Para que Deus vai confirmar? Se Ele tem que confirmar, porque você não entendeu ainda. E se você não entendeu, não é sem entendimento que você está, é sem comunhão. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, diz a Bíblia. Salmo 25, o verso 14, está na Bíblia. A este lhe ensinará o caminho que deve escolher, a sua alma repousará na prosperidade, a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, a este eles lhe fará saber a sua aliança. Tem conversa que a gente não tem que ter mais com Deus. Eu tenho uma promessa, você tem uma promessa, nós temos que labutar sobre essa promessa. Amém? O que nós precisamos entender é a pedagogia de Deus. Irmãos, escrevi uma coisa aqui para te falar. Se você estiver firmado no Senhor, porque às vezes a gente acha que amadureceu e não amadureceu. Eu vou te falar uma coisa, eu apanhei tanto nessa pandemia, porque eu fiquei sozinho comigo. Eu não me suporto. Eu cheguei à conclusão que eu não me suporto. Porque eu tive que ficar comigo. Eu tive que passar mais tempo comigo. O problema não foi passar tempo com a família, não. Graças a Deus está indo bem. O problema foi passar tempo comigo. Ter que me suportar. Ter que lidar com defeitos que eu achei que eu já tinha vencido. Irmãos, e uma coisa séria, se só estivermos firmados nas nossas qualidades, nós não conseguiremos conviver com o defeito dos outros. Se eu firmar minha fé nas minhas qualidades, eu não consigo conviver com o defeito de ninguém. A pessoa começa a praticar defeito perto de mim, eu me afasto dela porque eu não gosto dela. Não é que eu não gosto dela, é que eu sou muito bom. E aí eu firmo a minha fé nas minhas qualidades. E quando eu me relaciono com uma pessoa por minha necessidade, eu não estou servindo. Quando eu me relaciono com uma pessoa só por minha necessidade, eu não estou servindo. E quando eu não estiver com a minha identidade formada, restaurada no Senhor, eu sempre estarei procurando a minha identidade em alguém. Estou querendo ser parecido com alguém ou com algo. Não, querido. Então a forma que você vive a sua experiência na terra determina o nível de espiritualidade que você vive com Deus. Paulo discipulava Timóteo e deixava claro, querido, meu filho, meu verdadeiro filho Timóteo, labuta pelas batalhas, batalha pelas palavras que você recebeu. Amém? Conserve a fé e mantenha a consciência limpa. Conserve a fé e mantenha a consciência limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Abra comigo Efésios 1:17. Vamos ler o 15 para entender o 17.
Pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejais iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória em sua herança nos santos. Para quem que ele está escrevendo isso? Ele está escrevendo isso para a igreja de Éfeso. Ele está escrevendo isso para a igreja em Éfeso. E o que é que ele diz para essa igreja? Ele está dizendo o que para ela? Preste atenção. Ele está dizendo assim, ó, eu ouvi falar da fé que há entre vocês e do amor que vocês têm um pelo outro. Eu ouvi da fé que há entre vocês e do amor que vocês têm um pelo outro. Agora vai lá em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Ele diz assim, ao anjo da igreja de Éfeso. Ele está escrevendo de novo para a igreja de Éfeso. João, escrevendo agora para a igreja de Éfeso, ele diz, ao anjo da igreja de Éfeso escreve isso, diz, o que tem na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, tua perseverança, que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e achaste mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meu irmão, acabou o amor, acabou tudo. Pode ter fé, pode ter fama, pode ter recurso. Acabou o amor entre os santos, acabou tudo. Você está me entendendo? A igreja, ela precisa restaurar o amor entre os santos. Amém? Restaurar o amor, porque o que mantém a fé opera pelo amor, diz Gálatas capítulo 5, versículo 6. A fé opera pelo amor. Se acabar o amor entre os santos, então ele diz que eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação fique no vosso meio, e o pleno conhecimento nele. Então eu oro para que venha um rebatismo de amor, irmãos, porque é isso que o Senhor está pretendendo nesses dias. Eu falo com todas as letras, o Senhor está rebatizando a igreja de amor. Amém? A igreja precisa melhorar o seu foco de amor, melhorar a sua lente. Ela precisa rever os seus conceitos, reescrever as suas prioridades, e ela precisa resgatar o seu testemunho. O testemunho da igreja é o amor que ela tem por Jesus, por Deus, pelo Espírito Santo, pelos santos. Acabou o amor, acabou tudo. É o amor entre os santos. Então nós precisamos provocar esse lugar de amor. Amém, querido? E é difícil reconhecer. Irmão, nós reconhecemos que Jesus está no barco quando? Quando ele entra? Não, é quando vem a tempestade. Quando vem a tempestade, é que você reconhece que Jesus está no barco. Porque até que vem a tempestade, Jesus está no barco e você não busca ele. Mas quando vem a tempestade, eles buscaram Jesus na hora da tempestade, foram lá e dizer, mestre, não te importa que perecemos? Não te importa que a gente vai afundar aqui? Jesus já estava ali, mas ele só é considerado quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem uma tempestade. Então, querido, a tempestade revela o quanto Jesus está com você. Então esse momento não é o momento de medir o tamanho da tempestade, é para medir o tanto de Jesus, o quanto que Jesus está com você, o quanto você está superando isso em paz, o quanto você está superando essa dificuldade toda, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus, buscando a face de Deus. Amém? É tempo de juízo de Deus? É tempo de juízo de Deus. Pode escrever. É, pastor? É. E agora, meu irmão, primeiro eu preciso analisar juízo.
É tempo de juízo de Deus, mas não é na nossa perspectiva, mas o juízo de Deus é um ato de preservação. Todo juízo de Deus é um ato de preservar a humanidade, Deus não quer destruir ninguém, meu irmão. Deus não quer destruir ninguém. Como que não, pastor? Deus quer destruir se não quer, não. Deus não quer. Abra sua Bíblia comigo. Vamos lá, Isaías 24. Isaías 24, versículo de número 5. Isaías 24, versículo 5 diz assim: a terra está contaminada. Por causa de quem? Por causa dos seus moradores. O que é que eles fizeram que contaminou a terra? Desobedeceram a lei, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Desobedecem as leis, mudam as leis, mudaram estatutos. Ou seja, já que eu estou desobedecendo tanto, eu tenho que criar uma lei para dar legalidade à minha desobediência. Por isso que tem lei que favorece todo mundo. Para a gente viver junto, tem que ter lei. Então a lei é para favorecer todo mundo. Então eu preciso, eu desobedeço a lei, então eu mudo o estatuto. Mudo o estatuto para quê? Para mim poder, para aquilo ficar favorável à minha desobediência. Então eu crio uma lei que ampara a minha desobediência. Então eu desobedeço a lei, crio um estatuto para amparar essa desobediência. E eu fazendo isso, eu faço o quê? Eu quebro a aliança eterna. E eu ainda digo, eu estou obedecendo a lei, mas aquela lei é injusta. Aquela lei é injusta. Foi criada por alguém para amparar uma desobediência. É por isso que a terra está contaminada, irmãos. Amém? E muitas vezes, para acalmar os ânimos, a gente cria falsas expectativas. Por isso que é muito mais fácil chegar na igreja e dizer assim, ó, Deus vai te dar a tua vitória. Quem vem buscar a sua vitória? É muito mais fácil falar assim do que trazer as pessoas para um comprometimento. Quem veio buscar a sua bênção? E fazendo isso, até hoje a gente pensa que igreja é lugar de buscar alguma coisa. A gente não entendeu o princípio do culto. A gente não entendeu o princípio do culto. A gente não entendeu que o culto é dele, que a oração é para adorá-lo, que o louvor é para adorá-lo. Os ministros não estão aqui cantando para você, eles estão cantando para o Senhor, e nós deveríamos cantar todos juntos para Deus. Então como que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca? Como eu posso chegar aqui e dizer Deus vai te abençoar, quando Deus diz não, eu não vou, eu quero matar ele, eu quero que o grão de trigo caia na terra e morra para que ele produza muitos frutos, Luiz. Então pandemias como essa contribuem para o ajuste do evangelho, para o ajuste da adoração, para o ajuste da comunhão. Nós precisamos entender isso, porque o momento agora não tem a ver com vinho. Deus vai derramar um vinho novo? Não vai. Antes que o odre seja restaurado, Deus não vai derramar um vinho novo, porque vinho novo se coloca em odres novos. Deus está restaurando os odres primeiro, para suportar o avivamento que virá sobre as nações. Nós estamos sendo restaurados por Deus.
Vai dizer que você não fica pensativo em casa, pensando, puxa, tá difícil isso mesmo, hein? Não dá umas agonias assim de vez em quando? De vez eu pego o carro, ando em Itajaí e disse, meu Deus, olha o que a gente está vivendo, Jesus. Pastor, é juízo? É. O momento agora não tem a ver com o vinho, tem a ver com o odre. Deus está usando o cenário de uma terra caída para manifestar o seu momento, o seu cenário. Agora vamos lá. Deixa eu dar alguns princípios aqui para você sobre esse momento. Quando Deus envia palavras de advertência ou juízo sobre pessoas, nações ou sobre o mundo, o primeiro objetivo qual é? Arrependimento e redenção. Quando Deus envia, quando Deus permite, agora veja bem, a terra está contaminada por causa do homem, não é por causa de Deus. Quando Adão caiu, Deus disse, eu vou amaldiçoar a terra. Não, ele disse, maldita é a terra por tua causa. É por tua causa. O teu comportamento está detonando com a terra. É o teu comportamento. Então o que é que eu preciso fazer para mudar isso? Mudar o comportamento. É ou não é? Não é mudar o comportamento? Louvado seja Deus. Quando Caim traz a oferta, a Bíblia diz que Deus recebe a oferta de Abel e não de Caim. A Bíblia diz que Caim fica com o semblante caído e sai. Deus vai atrás dele. Está na Bíblia, depois você lê Gênesis 4. Deus vai atrás dele e diz, Caim, se tu procederes bem, tu não serás aceito. Mas agora, se tu não fizeres isso, o mal vai te pegar. E tu vais ter que servir ele, servir o mal. Sabe o que Deus estava dizendo para Caim? Por que você não oferta de novo? Faz do jeito certo. Se você fizer do jeito certo, eu recebo. Ele disse, se tu procederes bem, não serás aceito. Ele não estava falando da oferta. Ele disse que ele rejeitou a oferta. Ele rejeitou Caim e a sua oferta. Amém? Se procederes bem, não serás aceito. Então, quando Deus envia a palavra de advertência, juízo sobre pessoas ou sobre nações do mundo, qual é o primeiro objetivo de Deus? Arrependimento e redenção. Segundo, em muitas ocasiões na Bíblia, arrependimento revertia juízo ou não revertia juízo? Hein? Escuta. Olha aqui para mim. Em muitas ocasiões na Bíblia, arrependimento revertia ou não revertia juízo? Quando Deus diz para Nínive, para Jonas, vai lá em Nínive e detona com a terra lá, vai lá e profetiza, vou destruir tudo. Jonas falou para o rei, o arrependimento da nação reverteu ou não reverteu o juízo daqueles dias? Então quando Deus anuncia juízo, qual é o meu procedimento? Quando Deus anuncia juízo, qual é o meu procedimento? Arrependimento, mas não fui eu que fiz, não interessa. Eu me arrependo. Arrependimento, irmãos, ele reverte juízo. Amém? Aqueles dias, Jonas depois, Nínive depois viveu o seu momento difícil. Você vai ler isso lá no livro de Naum, mas naqueles dias, nos dias de Jonas, o arrependimento do rei, do povo, reverteu o juízo ao ponto de até o profeta ficar zangado. Mas o senhor mandou dizer que ia morrer tudo, agora o senhor está dizendo que não. Jonas, se esse ramo de aboboreira, que não te custou nada, agora tu imagina essas pessoas, foi eu que criei. Você já está zangado por um ramo que murchou. Você imagina eu com essas pessoas que eu criei, estabeleci amor sobre elas. Terceiro, há um momento, agora presta atenção nisso, há um momento em que as pessoas ou a nação em questão pode passar do ponto. E aí o juízo se torna irreversível. É, pastor? É. E aí tem que clamar misericórdia mesmo. Tem um momento, veja bem, se você estudar a Bíblia,
Depois do reinado de Manassés, Deus falou com Jeremias para não orar mais no sentido de reverter a sentença. 1 Samuel capítulo 16, Deus fala para Saul assim: até quando tu vais, para Samuel, ele diz: até quando tu vais chorar por Saul, tendo eu rejeitado? Tem um momento que não reverte mais, irmão. Por isso que nós estamos no momento de arrependimento, irmãos. Nós estamos no momento de arrependimento, de buscar Deus, de reconhecer e labutar pelas palavras que nós recebemos, amém, queridos? E ceia me arremete a esse lugar de arrependimento. Ceia me arremete à mesa com Jesus de arrependimento. Porque todas as vezes que comeres do pão e beberes do vinho, lembrarás da morte do Senhor. Lembra o que Ele fez e se arrependa. Amém? Agora, quarto, mesmo assim, sempre pode haver arrependimento e salvação para alguns. Queridos, nós estamos num cenário que a igreja precisa preparar a volta de Jesus. Jesus está vindo para uma igreja gloriosa. A igreja é gloriosa. Ela é gloriosa. Tem uma igreja gloriosa. Ela não vai se tornar gloriosa, ela já é gloriosa. Tem uma igreja dentro da igreja, tem uma igreja invisível. Eu acredito que em cada congregação Deus tem um povo. Deus tem um povo que busca o seu nome acima de tudo e acima de todos. Irmãos, o mundo está se preparando para um governo globalizado. E a igreja deveria preparar também o cenário para a volta de Jesus. Porque o anticristo vai chegar, meu irmão, deixa eu te falar. O anticristo é um espírito, ele é um sistema e ele é uma pessoa. O espírito do anticristo já está na terra há muito tempo. Há centenas de anos. Só que agora, nesses dias, o que está sendo preparado é o cenário, é o sistema para o anticristo. O Espírito preparou o sistema, e o sistema vai preparar a chegada da pessoa. Então o anticristo não é só uma pessoa, é um sistema que muitas vezes invade até a igreja. É um sistema corrupto, é um sistema que luta contra a família, contra a igreja, que luta contra a educação dos seus filhos, Isso é um sistema, irmãos. Amém? Isso é um sistema. E não adianta você dizer, mas é o marxismo, é o novo marxismo, é a cultura revolucionária. Tudo isso é o espírito do anticristo, irmãos, que trabalha para destruir a casa, destruir a família. Essas pessoas que você cita são só agentes de ação. Todo o sistema marxista, todo esse dualismo grego, é um sistema que quer destruir a família. As pessoas estão na internet falando de boca aberta, falando assim, nitidamente, nós queremos destruir a família. Isso é um sistema, meu filho. Eu não me conformo, é como cristãos conseguem viver dentro desse sistema e apoiá-lo ainda, que luta contra as suas famílias, contra os seus filhos, contra os seus netos. Eu não me conformo com isso. Isso está muito além de partidos políticos, está muito além de esquerda e de direita. Isso está muito além de marxismo cultural. Isso é a cultura do anticristo preparando um sistema para que a pessoa governe. E o trabalho da igreja é trabalhar contra essa cultura. Esse é o trabalho da igreja. Mas a Bíblia diz que vai se cumprir, mas a igreja não pode associar-se a isso, irmãos. A igreja não pode associar-se a isso. Por favor, acorda. Acorda. Irmãos, eu me levanto contra tudo que luta contra a família. Eu me levanto contra tudo que luta contra a moralidade dos meus filhos. Eu me levanto contra tudo que luta contra a igreja, contra as crenças. O que é cultura? Cultura é um conjunto de crenças e valores. Estude. Coloque lá no seu site, coloque lá na sua internet, Herbert Marcuse.
Coloca na sua internet Adorno. Coloque lá, eu tenho até alguns nomes deles aqui, eu posso te ajudar. Coloque lá Horkheimer, Félix Adorno. Estude esses filósofos de 1917, 1920, que se reuniam para desestruturar a família e trabalhavam para criar uma cultura revolucionária contra uma cultura conservadora. Eu sou conservador, ouviu, Satanás? Eu sou conservador. Eu acredito na família, acredito na educação e acredito na moral. Acredito na igreja. Acredito que Jesus vai arrebatar a igreja e tudo que se levanta contra, para destruir a família, para destruir o lar, para destruir os filhos, para sensualizar as nossas crianças. Estude esses homens. Entre lá nos sites, estude. Não, eu estudo a Bíblia. Não, estude, vai ser bom para você. Quem sabe você muda a sua cabeça. Nosso trabalho, irmãos, é pela moral. Aí eu falei alguma coisa esses dias, alguém botou na internet: pastor, você tem que pregar a Bíblia. Estou pregando a Bíblia, sou ignorante. Estou pregando em favor da família. O nosso trabalho é pela família, pela moral, pela ética, a ética de Deus, a moral de Deus, contra uma cultura que quer destruir o patriarca, que luta contra, trata o homem como um opressor da mulher, que trata o homem como um opressor dos filhos. Tira a figura do homem de casa para você ver o que acontece. Tira o homem de casa, as crianças que nasceram elas vão perder a cultura de ver Deus como pai. Você não está enxergando que isso é espiritual, não tem nada a ver com partidos políticos, ou com direita ou com esquerda. Eu não tenho partidos, irmãos, o meu partido é a Bíblia, mas as coisas que Deus me revela, as coisas que eu estudo, eu preciso ensinar. As nossas universidades viraram sinagogas de Satanás. Cadê os homens que vão entrar lá para dentro? Cadê as mulheres que vão entrar lá para dentro? Que vão trabalhar em prol. Claro, irmão, não adianta você pega uma verdade. É verdade, sim. Tem maridos que batem na esposa, claro, precisam ser julgados, precisa até ser presos, se for o caso. E tem que ser. Mas você não pode pegar a dor da sociedade, encapsular e tornar isso uma pílula de revolucionarismo. Você não pode tornar isso uma pílula de revolução. Tem dores sociais, tem dores sociais. Como é que você vence dores sociais? Com ética, com moral. Não é usando isso para destruir a casa, destruir a família. Irmão, nós vamos cear hoje. Quem sabe essa palavra é um bom dia para falar de ceia. Por favor, querido. Essas coisas não nasceram ontem. Essas coisas não nasceram no feminismo, não nasceram agora no gayismo, não nasceram não. Essas coisas são antigas, vem preparando a sociedade para isso. Vem preparando a sociedade para isso. Quando a Bíblia diz é o contrário. Vem ensinando os filhos a se livrarem dos seus pais. Vem ensinando os lares a se desfazerem. Quando a Bíblia diz ao contrário, que nos últimos dias Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja destruída com maldição. Quero cear com você, mas por favor, evangelho, irmãos. Evangelho não é palavra de crente, evangelho não é o Bíblia. O Luiz Hermínio é o Bíblia. Não, eu estudo outras coisas, outras culturas. Eu estudo sociologia. Eu gosto de estudar a cultura dos povos, principalmente os povos que perderam Deus de vista. E por que eles perderam? Estude a palavra de Deus, irmãos. Por que você acha que as Bíblias foram tiradas da escola? Por quê? No presídio pode entrar, na escola não.
cabe isso na sua cabeça? Para correção ela serve, para prevenção não. Vocês que têm menos de 30 anos, menos de 40, vocês que cursam faculdades, vocês que vão ser os próximos advogados, doutores, juízes dessa nação, por favor, busquem o Espírito de Deus e peça sabedoria a Deus. E diga: Deus, me usa nessas escolas, Senhor. Me usa nesse lugar, Senhor. Me usa, não para ir lá ficar gritando na universidade: quem não aceitar Jesus vai para o inferno. Não, não é isso. Não é desse tipo de pregação que esses lugares precisam. Precisa de gente inteligente, que lê, que estuda, que se prepara, que afia suas espadas. Precisa de um José no Egito. Homens de revelação, mulheres de revelação. Amém, gente? Estou turbinado hoje. Não, verdade, hoje eu estou turbinado, que eu resolvi me levantar contra esse espírito. E eu sei que ele, meu irmão, de vez em quando ele me pega e me dá cada bordoada, mas eu levanto e vou para cima de novo. Eu sei que Deus me levantou, e levantou não só eu, a nossa equipe, para esses dias, para lutar contra isso. Veja bem, irmãos, quando eu falo de feminismo, não estou falando das irmãs não, viu? As mulheres têm tanto direito como os homens, porque macho e fêmea os criou. A mulher, ela cria a fibra emocional do filho, e o pai a fibra moral. A mulher é tão importante quanto o homem. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça, não diz que ele manda nela, diz que ele exerce governo em favor dela, não sobre ela. É em favor dela, não é sobre ela, é em favor dela. Mas você não pode pegar uma verdade sem um contexto e criar um feminismo, irmãos. Não, querido. Em alguns casos, deixa eu te falar uma coisa: os homens não são os opressores das mulheres. Amém? Eles deveriam ser os cuidadores. E se são opressores é porque não entenderam a Bíblia. Ensine Bíblia para esses seus homens. Pregue Bíblia para os seus maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Esposas, respeitai os vossos maridos. Mas você quer aprender sobre mulher e homem? Eu quero te falar uma coisa séria. Isso aqui vai te ensinar a ser uma mulher virtuosa. Não deixe que a mulher moderna te roube da mulher eterna. Não deixe que o homem moderno te roube do homem eterno e do homem virtuoso, da mulher virtuosa. Use as Escrituras como um fundamento e construa sobre as famílias. Oh, aleluia, Jesus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Vamos cear?